animal se cada um de nós quebrarmos a nossa aliança. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: se eu romper o meu contrato contigo, que aconteça o que aconteceu com esse animal. Se houver a separação das partes, aconteça exatamente como aquele animal foi cortado ao meio. Era muito séria essa aliança. E aí é interessante que Deus vai selar essa aliança com Abraão. E você percebeu no texto, no versículo de número 17, que após Abraão ter, no versículo 12, fala que ele, num sono profundo, ele ali adormeceu, e foi naquele momento, no versículo 17, diz que um fogareiro, ou um fogo, na minha versão fala de um fogareiro esfumaçante, passa ao meio daquela parte, no meio daquele animal. E onde estava Abraão? Abraão estava dormindo. Sabe por quê, irmãos, que a gente consegue compreender isso? No capítulo 6 de Hebreus, versículo de número 13, você vai encontrar a resposta para esse fato que aconteceu. No capítulo 6, versículo 13 de Hebreus, diz assim, irmãos: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Glória a Deus. O que Deus está falando, e falou através daquele ato, é que ele disse para Abraão e a sua descendência: Abraão, vocês não vão cumprir, não vão conseguir cumprir com exatidão esse acordo e essa aliança que eu estou fazendo com vocês, mas porque eu os amei, eu faço aliança da minha parte e eu vou cumprir também a tua parte também. Hoje o povo de Israel, irmão, se encontra de pé porque Deus não quebra aliança com Israel. O capítulo 11 de Romanos fala muito sobre o endurecimento do povo de Israel, parcialmente, né? E por uma parte dele também. É muito... O plano que Deus tem salvífico, irmãos, é tão glorioso, é tão poderoso, que ele tinha tudo em mente quando ele projetou a salvação até chegar a nós. Porque João, no capítulo 1, diz assim: ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora a igreja, ela é enxertada na oliveira, e por isso algumas das promessas que são dadas para Israel, nós como igreja, algumas delas podemos absolvê-las, dizendo: é para mim também esta promessa. Tem promessa específica para Israel, assim como há promessas para o povo que foi adquirido pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dito isso, irmãos, a gente pode começar a apresentação ali. Eu coloquei um materialzinho, irmãos. Eu vou passar para o pastor Eliade, e ele vai estar passando para vocês, né? É tanto assunto, irmãos, que aí eu já fui direto, né, irmãos? E esqueci de agradecer o convite do nosso pastor, né? Bem como essa turma boa aqui, né? Leais companheiros aqui do ministério aqui do nosso pastor Eliade, meu irmão, né? É sempre bom ver o rostinho desse povo, e eu fico grato a Deus assim de ver que essa água aqui do Independência é boa, viu, irmãos? Que eles ficam tudo do mesmo jeitinho, né? Parece que eu venho aqui uma vez por ano, mas tá tudo do mesmo jeito, né? Todo esse povo é bênção mesmo. Tem que beber mais dessa água aqui do Independência. Meus irmãos, então tá aí o tema para alguns irmãos. Não sei se os irmãos vão conseguir enxergar, mas eu vou falando para os irmãos. Entendendo o conflito entre árabes
e aí eu coloco entre aspas, palestinos, né, e israelenses. Por quê, não é? Algumas perguntas que a gente vai estar respondendo ao longo dessa palavra que eu venho ministrar ao coração de vocês. É muito importante, irmãos, para a igreja conseguir compreender, porque eu já ouvi de crentes, irmãos, condenando veementemente, e aí a gente precisa falar aqui, né, do cuidado que a igreja precisa ter, e aí até levar-se em conta de que, mas foram os judeus que crucificaram Jesus, e aí eu não gosto desse povo. Irmão, cuidado com isso, irmão, porque foi por um judeu que você está aqui na igreja, né? Um judeu morreu por você, então você tem ódio desse judeu, meu Deus do céu, né, irmão? Não, você tem que amar esse povo, orar por ele. A palavra de Deus diz: orai pela paz em Jerusalém, ou seja, orai por Israel. Nós precisamos encarar isso como uma missão, orando para que Deus venha trazer paz sobre aquele povo e, sobretudo, que a mão de Deus esteja sobre eles, amém? Vamos passar o slide ali. E aí, para a gente responder sobre esse assunto, a gente precisa fazer perguntas para ele, né? Primeiro, quando se deu o início desse conflito? Eu acho que é importante a gente sempre, para tudo, irmão, se existe algo que eu aprendi no batalhão, faça pergunta. Tem uma instrução lá que eu acho que é PPCQ: para quê, por quê, como e quando. Tudo nós precisamos fazer perguntas. Quando olharmos um texto, a gente precisa fazer perguntas para extrair o que aquele texto quer nos informar. Então, da mesma forma, eu vou colocar aqui, olha. Quando se deu o início do conflito, quem são os que se dizem palestinos? O que é necessário para se haver paz? Quais as motivações do atual conflito envolvendo Israel e o Hamas, ou os árabes? Então, são perguntas que a gente precisa fazer. Mas você pode estar dizendo assim: meu Deus, eu pensei que eu ia vir no estudo bíblico. Você vai comer Bíblia hoje também, viu? Eu não vou decepcionar você, não. Porque para a gente entender todas essas perguntas, a gente precisa ir na Bíblia. A gente precisa voltar lá atrás. Mesmo que a mídia te diga que os conflitos começaram depois da Segunda Guerra Mundial, não acredita nisso não, porque muito antes disso já havia um conflito estabelecido entre dois irmãos que nós vamos falar sobre eles aqui, tá? Então vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Acho que está com dificuldade ali de colocar, mas não tem problema, a gente vai vamos aqui para Gênesis capítulo 12, versículo 1. Não falei que você era levita? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Você conhece bem esse texto, fala do chamado de Abraão, e essa história toda começa com o chamado que Deus tem para Abraão. Diz o texto: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa dos teus pais, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todos os povos da terra serão abençoados. Há uma promessa gloriosa para os descendentes de Abraão, e mais especificamente para uma descendência a qual Deus vai fazer uma aliança com ele. Nós vamos ver ao longo da história que Abraão tem 2 filhos. Um filho fruto de uma precipitação, um filho fruto de algo que foi mal pensado ou mal projetado, um filho em que a base dele foi um jeito de querer dar,
para que as promessas de Deus se cumprissem efetivamente na vida de Abraão. O texto que podemos fazer isso tudo em decorrência a uma impossibilidade. A impossibilidade de que Sara não podia gerar. Lá no capítulo de número 11, versículo 30, você tem o relato de que Sara era estéril, não poderia gerar filhos. E se você for acompanhar toda a história dos patriarcas, você vai ver nessas impossibilidades na mão de Deus agindo. Começa com Sara, que ficou estéril, e durante 25 anos aguardou a promessa de Deus se cumprir. Depois nós vamos ter Rebeca. E o texto na palavra vai dizer que durante 20 anos o seu esposo intercedeu por ela para que ela pudesse gerar filhos. Não é o momento para falar isso, mas como a gente gosta de Bíblia e gosta de aplicar, quem sabe Deus te colocou em uma família para interceder pelo teu esposo ou pela tua esposa, e passe o tempo que for, mas se você continuar orando, ele ou ela vão gerar frutos para o Deus. Glória a Jesus. Foi assim com Isaac e Rebeca. Glória a Deus. Outra coisa que a gente vai ver lá na frente, nós vamos ver que Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel, cada qual teve uma serva, né? De um lado Bila, de outro Zilpa. E aí a gente vai ver que Raquel era especial para Jacó. E qual era o problema de Raquel? Não podia também gerar filhos. Mais uma vez, a ação de Deus fez com que a sua promessa ficasse de pé para aquele povo. Porque quando Deus promete algo, irmãos, não duvide daquilo que Deus prometeu. Você sabia que o que impede a ação de Deus e a demora das coisas acontecerem é quando eu e você não cremos naquilo que Deus prometeu? Aí Deus fala assim: olha, ele não está crendo nisso. Então, onde não há fé, irmãos, Deus não pode agir. Mas você esperou que eu ia falar só do mapa de Israel, mas Deus te trouxe aqui para dizer: a esperança. A esperança, minha irmã. A gente olha, e é quase que comum nas igrejas, a gente vê muita mulher na igreja e os homens não vêm. Mas eu quero dizer para você, quem sustenta o teu marido, ele só está de pé porque você tem orado por ele, meu irmão. Não desista daquilo que Deus colocou para você. Aleluia. Um dia ele vai vir na terça-feira estudar aqui a palavra de Deus, mas depende de você, mulher de Deus. Glória a Jesus. E aí, irmãos, vejam que Deus ele vai dando sequência nas suas promessas. No capítulo 15, Deus vai fazer duas promessas nesse capítulo. Ele vai prometer ao seu Abraão que ele teria um herdeiro. E mesmo que Abraão tivesse se suspeitando, Deus fala para ele: olha, você vai ter um herdeiro e vai ser um filho teu, Abraão. Mais adiante no versículo 7, aí no versículo 4. No versículo 7, Deus faz outra promessa para ele: Abraão, lembra lá daquela promessa que eu falei, né? Se tivesse uma Bíblia lá no capítulo 12, eu falei, olha, pois falei que eu ia te dar uma terra, né? A essa terra, Abraão, anota aí no teu caderninho, é Canaã. Ok? Então vejam, Deus aí vai dando sequencialmente. Ele não deu um pacote completo para Abraão das promessas.
Vai dizer: Abraão, é um filho teu, tá? Guarda isso. A terra é Canaã. Tá bom, passou-se mais algum tempo. No capítulo 16, diz o texto que, versículo 2, disse, capítulo, isso mesmo, 16, 2 e o versículo 15, diz assim: disse-lhe Abraão: já que o Senhor impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. E no versículo 15 diz assim: Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Vejam, esse capítulo dá vontade de pregar, mas eu não vou pregar. O capítulo 16 fala de algo tão poderoso, irmãos, que nos diz de uma mulher que aparentemente era uma mulher que... Irmãos, a minha página desapareceu. Porque a minha pulou do capítulo 13 para o 17, mas tudo bem, não tem problema. Eu sei que no capítulo 16, Deus estabelece algo, e aí a gente consegue ver uma precipitação de Sara, quando ela oferece a sua criada. E quando, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso para os irmãos, quando a gente fala de criada, irmãos, serva, é muito bonito e romântico quando a gente fala assim, mas ser servo ou ser criada naquela época era como se fosse um objeto, era como se Agar fosse uma cadeira, é como se Agar fosse um banco que vocês estão assentados, é como se fosse uma vassoura, era um objeto. E Sara pega aquele objeto que tinha por posse e diz assim: olha, toma ela e você vai procriar, ela vai ser, por ela vai ser gerado o meu filho, tá bom, Abraão? Tudo bem, Abraão concorda com a petição da sua mulher, e assim diz o texto que ela engravida. Irmãos, esse capítulo 16, ele nos fala daquele que muitas vezes se exalta quando Deus dá algo para ele. Vejam que Sara olhou com um olhar diferente para aquela mulher. Olhou para Agar e disse assim: essa mulher tem um potencial muito grande. Ela não só sabe fazer um bolo muito gostoso, ela não só sabe cuidar da casa, ela não só sabe ter um trato com as pessoas, ela não é somente uma boa administradora, mas ela enxergou algo muito maior em Agar, a serva egípcia. E ela pega ela e diz assim: olha, você vai ser separada para gerar filhos, que eu não posso gerar. Abraão vai lá, ela fica grávida. Logo após ela ficar grávida, o que vai acontecer? Ela se ensoberbece, ela começa a desdenhar de Sara. Ela começa não, eu estou carregando esse chão está meio sujo. Mas e aquele cafezinho da tarde? Não acontecia mais aquela broa, a broa. Não tem mais broa, não tem mais. Por quê, irmãos? Porque ela cresceu. E aí, irmãos, Sara fica muito chateada com aquilo, chega para Abraão e fala assim: está errado isso aí. Ele falou: não, ela é tua, você faz o que você quiser. E ela começa a humilhar a Agar, ao ponto de que Agar não aceita aquela humilhação. O que ela faz? Ela vai embora, ela foge da presença de Sara. O texto vai dizer que ela está lá no deserto e aparece um anjo. Agar, só para te lembrar, Agar, escrava de Sara, o que está fazendo aqui? De onde vens? Para onde vais?
Veja que ela coloca ela no lugar dela. Agar, você é escravo. O que você está fazendo aqui? De onde vens? De onde vais? Aplicando para a gente, irmãos. Versículo 8 do capítulo. Irmão, sério, eu estou sem. Desculpa, eu não estou lendo o texto. Versículo 8 diz assim: de onde vens? Para onde vai? Aí o anjo fala assim para ela assim: volta e humilha-te perante a tua senhora. Irmãos, tem muito crente que já perdeu a direção, irmãos. Tem muito crente que não sabe mais o que é orar pela madrugada. Tem muito crente, irmãos, que não sabe mais o que é evangelizar. Tem muito crente que não sabe mais o que é sentir a presença de Deus num culto. Eu não estou falando de emoção, não, mas é sentir a presença de Jesus num culto. Aleluia. E Deus te trouxe aqui para dizer: de onde vens? E o que você está fazendo com a sua vida? Para onde vais? Foi essa pergunta que o anjo fez. Volta e humilha-te. Já viu aqueles crentes desviados que voltam e às vezes, não, mas eu não vou não, porque as pessoas vão olhar para mim e não sei o quê. Ah, não, e o pastor também não me procurou, não sei o quê. Não, volta e humilha-te. Aleluia! E naquela humilhação Deus fala assim: volta e humilha-te. Parafraseando, tá, irmãos? Ele diz assim: olha, para quem se humilha eu exalto. Tem uma promessa para você. Eu vou, esse que está aí dentro, que está sendo gerado. Lê para mim. Versículo 10: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneiramente a tua semente, que não será contada, por numerosa. Aleluia. Será. Glória a Deus. Houve uma promessa e ele vai dizer o nome. Olha, o nome dessa criança vai se chamar Ismael. Quem era Agar, irmãos? Era uma escrava. Lembra que eu falei? Uma cadeira. Ela não tinha direito a nada, muito menos a colocar o nome em uma criança, ou sugerir o nome a uma criança. Quando Abraão chega o tempo dela gerar o filho, Abraão pega aquela criança nos braços. Tem uma cara de Ismael essa criança. Eu acho que vou colocar o nome dele de Ismael. Ismael. Oh, glória a Deus. Eu quero crer que Agar olhou e falou assim: é Deus, tu és o Deus que me vê, tu és o Deus que está vivo e me vê. Essa é a tradução, irmãos, para o poço que ela se encontrou com o anjo. O poço daquele que vive e me vê. Ismael nasce. Pena não ter ali a apresentação, porque vocês vão ver depois que eu vou passar, duas nações começam a ser geradas. Primeiro nasce Ismael, e lá no capítulo 17, versículo 19 e 21, agora eu posso ler com vocês, 17, 19 e 21, diz assim: então Deus respondeu: na verdade, Sara, mulher, lhe dará um filho, sua mulher lhe dará um filho, e você chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será uma aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o pedido, também o abençoarei. Eu farei prolífero, multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Então vejam que nesse texto há bênçãos que são dadas para Isaque e são dadas também para Ismael. E é importante pontuar essas bênçãos que foram dadas aqui para Ismael. Ismael, diz o texto no capítulo 16, versículo 10 e 17 e 20, que nós lemos, que eles seriam numerosos. Então,
os árabes que descendem dos ismaelitas, eles são cerca de 360 milhões de árabes. Então são um povo numeroso sobre a face da terra. Há uma outra característica das promessas que Deus vai dar para Ismael, que também está no capítulo 16, versículo 12, que ele seria contrário, adverso, hostil, e é bem típico do povo árabe, né? Quando eu falo povo árabe, eu estou falando dos dois grupos de povos que se guerreiam entre si, né? Os dois principais povos, porque existem três ramificações dentro da religião islâmica, da qual a maioria dos árabes professa. Isso é importante falar, irmãos, porque a maioria dos árabes é muçulmana e a maioria dos muçulmanos não são árabes. Parece confuso, né, irmãos? E né, irmão? Mas na verdade, sabe por quê, irmãos? É porque a gente precisa compreender que existe o muçulmano e existe o árabe. Mesmo que a grande totalidade dos árabes sejam muçulmanos, existe muçulmano que não mora e não fala a língua árabe. Eles não moram ali naquela região. Só para os irmãos verem que assim, o maior país muçulmano da face da terra não é um país árabe. Não é um país que vive ali naquela região do norte da África, em volta de Israel, na Ásia, ali. Não, o maior país muçulmano é a Indonésia. Então, com mais de 200 milhões de pessoas que são muçulmanos e estão muito distantes ali daquela região e não são árabes, ou seja, não falam a língua árabe. Então, vejam, agora, os descendentes de Ismael são povos árabes. E conceitualmente, ou seja, para a gente dizer assim, quem são os árabes? Os árabes são quem? São um nome que foi atribuído para aqueles que falam a língua árabe, que estão numa mesma religião, têm uma mesma cultura, e aí denominou-se países que têm essa característica como países árabes. Voltando aqui então para Ismael. Então já falamos que esses árabes que são descendentes de Ismael seriam numerosos, seriam hostis. Então nós temos um grupo chamado sunita. Esse grupo sunita, eles representam quase 85% do grupo de muçulmanos na face da terra, e 15%, 10%, ou quase da totalidade, porque fica 1%, 0, alguma coisa, para um outro grupo de origem muçulmana. Mas quase que a totalidade deles é 85% sunita e 15% são declarados xiitas. Só para vocês entenderem, eu já vou entrar, já que eu não vou conseguir acessar ali a coisa, então eu vou misturar tudo aqui, tá? Colocar tudo no liquidificador e a gente vai trabalhando com a Bíblia e com as informações que a gente colocou. Vejam, os sunitas, eles que fazem parte desse grupo aqui, quando a gente olha para o grupo do Hamas e o grupo do Hezbollah, são dois grupos terroristas. E cuidado com o que você escuta na mídia, porque na mídia fala assim, grupos extremistas, grupo paramilitar. Ou outro dia eu escutei uma mídia dizendo assim, o partido político do Hamas. Não obstante serem tudo isso, mas os atos que acompanham esse grupo não podem ser denominados como isso que são colocados. Eles são terroristas.
E terroristas é aquele que faz terror. Se cortar a cabeça de 40 crianças, bebês, não é um ato terrorista, eu não sei, irmão. Né? De idosos sendo violentados, crianças sendo chacinadas, eu só consigo enxergar que são grupos terroristas. E aí, veja bem, então nós temos o Hamas, que fica na faixa de Gaza, e temos um outro grupo que fica lá ao norte de Israel, que é chamado de Hezbollah. Hezbollah. O Hamas, ele é sunita, enquanto o Hezbollah é xiita. Alguns anos atrás, houve uma guerra na Síria. E pasmem, irmãos, quem estavam guerreando dentro da Síria? Não tinha judeu lá guerreando com eles, não. Tinham dois grupos. E quem eram eles? Sunitas e xiitas. Os dois brigando. Houve extermínios de cidades. Houve um escândalo mundial quando se viu a guerra entre os dois e as atrocidades que aconteceram ali na guerra da Síria. E aí, irmãos, vejam que quando um inimigo ele passa a ser o mesmo inimigo daqueles dois povos, eles se tornam amigos. O Irã, né, você deve ter ouvido muito nos noticiários, o Irã, que é uma nação árabe, que eles não se denominam como árabes, e sim como persas. Eles financiam, o Irã, ele é xiita. Então, ou seja, quem é o grupo xiita? O Hezbollah, né? Estou prestando atenção. Então, o Irã financia as ações dos xiitas, que é o Hezbollah. Só que, irmãos, o Hamas odeia Israel, assim como o Irã odeia Israel. E o que é que eles acontece? O que é que acontece nisso tudo? Eles passam recursos para aquele grupo sunita chamado Hamas para estabelecer uma guerra contra Israel. Então, diante de tudo isso que a gente está vendo, a gente percebe uma unidade com um fim específico, que é destruir, aniquilar o povo de Israel. Ok? Mas vamos voltar aqui, porque eu falei que eles seriam adversos, né? Que seriam hostis. Outra característica também, falei de numerosos, hostis. E a terceira característica que se fala na Bíblia sobre os árabes é que eles seriam guerreiros, belicosos, ou seja, dados à guerra. Está lá no capítulo 16, versículo 12 de Gênesis. Uma quarta parte aqui também de características de promessas que foram colocadas para Ismael é que ele seria um pai de 12 príncipes. No capítulo 17, versículo 20, foi o que a gente leu aqui. E também dentro desse mesmo texto, do versículo 20 do capítulo 17, fala que ele seria um grande povo. Grande povo, entende-se, um povo forte, um povo em que seria destacado no mundo. Paz, meus irmãos, não é? Você conhece, você sabe o que é petróleo, né? Aí você só pensa que petróleo é aquilo que te fez, né, os irmãos que não moram no bairro, né, chegar até aqui. Quando você vai numa bomba de gasolina e lá tem um produto do petróleo. Mas se você olhar para o petróleo, ele está presente na nossa vida em várias situações, em vários objetos, né? Às vezes até as crianças absorvem também o petróleo quando elas mastigam a goma de mascar lá o chiclete, né? Porque aquilo ali tem matéria-prima também do petróleo. E aí, irmãos, sabe quantos por cento de reservas que os árabes possuem no mundo inteiro, que faz rodar o mundo? Somente 64% de toda a produção de petróleo estão nas mãos dos árabes.
Dá para entender que há uma bênção sobre eles? Claro que sim, não é? Na distribuição das terras, depois da primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, os árabes ficaram jogados, irmão, num deserto. Colocaram os árabes para uma área que só tinha poeira. E aí, como eles também têm a bênção, por meio de Abraão, não tinha água, mas tinha muito petróleo. Não tinha ouro, mas tinha o ouro negro, que é o petróleo. E aí nós temos aí muitas dessas nações esbanjando riquezas, né, por conta de quê? De uma herança espiritual recebida pelo pai deles lá atrás, Abraão. O grande problema, aí encerra aqui a participação dos árabes. Agora eu vou falar das bênçãos decorrentes para Isaac. Do outro lado você tem Isaac. Isaac, a promessa de Deus para ele é que ele teria uma aliança com Deus. Eu lembro que o pastor Timóteo, ele usa muito essa ilustração, você vai lembrar também, daquelas duas mulheres que foram apresentadas para o joalheiro. Você vai lembrar, né? Essa é clássica. As duas mulheres foram apresentadas como pretendentes para aquele joalheiro. Ele deveria escolher qual delas seria a sua esposa. E uma delas, o joalheiro falou assim: você pode escolher qual dessas joias aqui da minha loja, você pode escolher qualquer uma. Aquela mulher começou a olhar para um lado, olhar para o outro, e viu lá o rubi, viu o diamante, viu todas as pedras bonitas, esverdeadas, de várias cores, e por fim ela escolheu um lindo diamante que cabia na palma da mão. Ele falou: é seu, prometi, presente, pode levar. E agora a segunda pretendente: fale, o que você quer? E aquela mulher ficou parada. E ele: não, você pode escolher à vontade, o tempo que você tiver. E aquela mulher permanece parada em frente a ele. E aí ele percebe, não estou entendendo, não está escutando nada, problema de audição, não. Aí ele disse: pode escolher. Aí ela falou assim: eu já escolhi a minha. Ela estava um zoião em cima do joalheiro. Né? Ou seja, irmão, vamos aplicar, né? Que é bom que a Bíblia aplica, né? Também nessa parábola aqui que o pastor Timóteo sempre colocou e eu peguei muito, né? O que o texto diz, irmãos? Que há uma bênção para os povos árabes, e muitas delas são de origem material, mas Deus estabelece uma aliança perpétua. É como se aquela mulher dentro dessa história fosse Israel focada, e aí houve uma aliança entre aqueles dois. Da mesma forma, Deus tem uma aliança com Israel. A bênção de Deus está sobre este povo. Mesmo com o coração endurecido ou não, Deus tem uma aliança com eles. Então, a aliança era específica e clara. Para Isaac, eu vou estabelecer uma aliança perpétua. O capítulo 12, versículo 3, assim como 17 e 16, diz que eles seriam prósperos. E aí, toda vez que eu vejo essa palavra de prosperidade, eu lembro do irmão Zé Carlos, que ele fala que é o único judeu que não é bem assim, né? Que fala que todo judeu é rico. Eu falo: não é bem assim, não. É rico na graça, mas é rico na graça, né? Mas se você olhar para as riquezas mundiais, seja ela nos Estados Unidos, os banqueiros americanos, ou as riquezas na Europa, vai haver um judeu. A gente tem aqui um judeu muito conhecido no Brasil, que é o Silvio Santos, né? Então, ele tem muito dinheiro e ele é judeu. Então a gente percebe que há uma bênção sobre esse povo, né? E há uma prosperidade sobre ele. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam começando a ser perseguidos na Alemanha nazista,
eles não podiam mais vender abertamente, porque eles começaram a ser perseguidos. Diz a história que eles passaram a improvisar, e mesmo naquele momento de perseguição, eles começaram a prosperar, porque as estratégias que eles adotavam faziam com que os alemães não percebessem que eles eram judeus. Por exemplo, há situações em que eles vendiam peças de linguiça, e aí quando eles olhavam, falavam, mas judeu não mexe com porco, com linguiça suína, né? Não, então isso aí não é, não. E aí, irmãos, quem são os inventores da linguiça de frango? São eles, irmãos. Eles que começaram a comercializar a linguiça de frango, porque como não podia mexer, colocavam a linguiça lá ao mesmo tempo, vendiam o produto e espantavam lá a polícia nazista para perseguir eles, né? Então, as estratégias Deus deu no passado e tem dado no presente. As maiores tecnologias, irmãos, inventadas, saíram de lá, né? Os grandes pensadores, né? Se a gente fosse elencar de tantas coisas que esse povo inventou, irmãos, a gente ia ficar aqui a noite toda falando dos prêmios Nobel, né, que eles ganharam, de literatura, de ciência e de tantas outras áreas, demonstrando a bênção de Deus sobre a mente daquele povo. Vejam mais, irmãos, há uma terceira bênção que Deus estabelece para Isaac, que eles seriam donos de uma terra, e essa terra seria Canaã. Canaã, a terra que Deus promete para Isaac, e vai ratificando essa promessa nos próximos patriarcas ali. Deus vai reafirmando, olha, é essa terra que eu tenho prometido para vocês. E a terra que Deus prometeu de fato para Israel, irmãos, é muito mais ampla do que essa que eles estão ali. Voltou ali, irmão, né? E aí, procura aí Ismael e Isaac aí, vai passando aí, eu já estou lá pro meio. E por fim, irmãos, eles também seriam numerosos. Durante a perseguição da Segunda Guerra Mundial, morreram 6 milhões aproximadamente de judeus. Eram cerca de 13 milhões. Hoje a população judaica chega a 14 ou 15, dependendo da forma como eles, do censo, né? Em 2019 dava a 14 milhões de judeus. Hoje deve ter mais judeus. Mas o fato é que vejam que passados todos esses anos, a população de Israel não conseguiu ainda alcançar um número superior como são os dos árabes, né? Vejo que quando os árabes chegam naquela região, que é conhecida como faixa de Gaza, isso aí, pode passar, vai avançando aí, irmãos. Tem gente que está com a caneta na mão, então, aí meu, pega ela ali, volta, aí. Então, vejam que aquelas pessoas que estão naquela região, né, que foram para aquela região, são pessoas em que vão ao encontro de uma necessidade. Eu acho que é melhor já passar para o próximo slide, que aí eu estou preocupado já com o horário ali, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Pode? Isso aí, ó, volta. Então, vamos chegar nessa parte aqui para a gente avançar, né? Então, quem são os que se dizem palestinos, irmãos? E aí, irmãos, a pergunta parece meio estranha, né? Poderia ser, quem são os palestinos? Mas tem um porquê dessa pergunta. Quem são os que se dizem palestinos? Para responder essa, eu vou ter que fazer 3 perguntas. É igual a minha mulher, quando ela liga. Quando eu ligo, oi amor, tudo bem? Ela fala, onde está? Já começa perguntando, né? Não sei se é só lá em casa. Está onde? Já faz a pergunta quando você... Aqui, irmãos, nós vamos fazer 3 perguntas para essa pergunta. Quem são os que se dizem palestinos? Primeiro, qual é a origem do nome Palestina? Segundo, qual a ligação do nome com os árabes? E terceiro,
qual é a ligação do nome árabe, do nome Palestina, com os dias atuais?